quero combinar algo com você. Enquanto eu estiver ministrando, falando, conversando com você, eu gostaria que você permanecesse em total conexão com o Espírito, orando em línguas aí no seu canto. Eu vou tentar ministrar. Mas eu e o Espírito Santo já tivemos uma conversa e eu falei para ele: Jesus, é o seguinte, faz o que o Senhor quiser hoje. Faz o que o Senhor quiser, mas não me deixe fora daquilo que o Senhor estiver fazendo. Sabe, chegou a hora de nós entrarmos em uma atmosfera de reino. Talvez a coisa mais urgente que nós devemos fazer agora é entrarmos em uma crença daquilo que Deus tem para nós. E uma das verdades que eu quero fundamentar com você é que quando Jesus foi assunto ao céu, ele se assentou à direita de Deus Pai. E a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6 que eu e você, nós também estamos com Ele. E eu queria, se a banda puder ficar comigo aqui o tempo todo, eu agradeço. Se você tem a Bíblia aí, abre comigo lá em Efésios capítulo 2, versículo 6. Efésios capítulo 2, versículo 6. Nós precisamos fundamentar isso aqui. Quando Jesus ele foi assunto aos céus, ele sentou à direita de Deus Pai, ele está sentado à direita de Deus Pai, mas junto com ele, ele nos levou e nós também estamos assentados com ele. Deus em Efésios capítulo 6, Efésios 2, 6, diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E isso não pode ser para nós uma doutrina, mas isso precisa ser para nós um estilo de vida. E o que isso significa, Neg? Significa que eu vivo a partir da perspectiva do céu. O que esse versículo está dizendo e que Efésios está dizendo é que nós devemos viver a partir da perspectiva do céu para a terra. E só há duas formas de viver a vida. Ou é na perspectiva da terra para o céu, ou é na perspectiva do céu para a terra. Quando você está assentado com Cristo nas regiões celestiais, você passa a enxergar as coisas a partir da perspectiva do reino. E isso vai criar uma atmosfera de reino, que vai causar uma transformação ainda mais profunda na nossa geração. Eu não sei se você está entendendo o que está dizendo nesse versículo, mas eu vou aprofundar um pouco mais. Eu espero que isso seja rema no teu coração. Eu espero que isso traga transformação no teu coração. Eu espero que isso seja um bálsamo para a sua alma, mas também que seja um alerta para você. A Bíblia diz que em Isaías, no capítulo 6, versículo 3, que um homem, ele foi da terra para o céu, e ele viu o Eterno sentado sobre o trono, sendo exaltado. E nesse momento que ele está olhando, ele vê a aba do seu manto preenchendo todo o templo, e ao redor, serafins, olhando um ao outro e dizendo: Santo, Santo. Lá em Isaías capítulo 6, versículo 3, e os anjos proclamavam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Ei, presta atenção nessa declaração. E olha o que os anjos estão dizendo a respeito da terra. E a terra inteira está cheia da tua glória. E agora a declaração desse mesmo homem a partir da visão da terra. A Bíblia continua narrando a história desse homem, e agora ele tem uma visão a partir da terra para o céu. E nessa visão diz o seguinte: então gritei, ai de mim,
estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo em meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas os seres dos céus estão dizendo outra coisa. Eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui, mas está acontecendo um choque, um conflito de realidade. Os céus estão olhando para nós e dizendo: essa terra está cheia da tua glória. E esse homem está olhando para os céus e dizendo: depois dessa experiência, que eu imagino que deve ter sido uma das melhores experiências, é você ser arrebatado aos céus. Essa tem sido uma das minhas orações. Jesus, me dê a experiência de ser arrebatado aos céus. Porque certamente, uma vez que você é arrebatado aos céus, você não consegue ter o mesmo estilo de vida que você tem. E esse homem, ele começa, e existe uma realidade da terra que nós estamos declarando para o céu, mas existe uma realidade dos céus que precisa ser declarado na terra. E quando você vive da terra para o céu, você declara as mazelas da terra, as dificuldades da terra para o céu. Mas quando você vive do céu para a terra, você começa a declarar aquilo que está no coração dele para este lugar. E é a partir dessa perspectiva, e é a partir deste lugar que eu e você deveríamos a viver, a olhar, a acordar. A partir da perspectiva do céu. E quando você vive nessa perspectiva, tudo muda. E eu sei que talvez nós estamos passando por um dos momentos mais delicados como nação, como mundo, na verdade. Parece que quando você acha que chegou no ápice do caos, você acorda de manhã e você consegue ouvir uma notícia ainda pior. Guerra, vírus, morte de pessoas queridas. Enfim, a gente começa a ver muita coisa. Mas deixa eu te falar, a fé, ela não nega os fatos, mas a fé não coloca os fatos nos lugares de influência. Deixa eu te explicar isso mais fundo, mais profundo. A Bíblia fala sobre 3 céus. A Bíblia vai narrando ao longo da sua história e ela vai mencionar 3 céus, 3 níveis de céus. O primeiro céu, em resumo aqui para você, é o céu que nós olhamos. É o céu aonde passamos as nossas tribulações, é o céu onde nós passamos os nossos medos, é o céu onde nós passamos a nossa frustração, é o céu onde nós estamos debaixo agora. Aquele que quase é tangível para nós. Primeiro céu. Mas a Bíblia vai falar do segundo céu, e o segundo céu é onde acontecem as batalhas espirituais. O segundo céu é onde agem os principados e potestades. Esse é o segundo céu. Mas a Bíblia vai falar, através do apóstolo Paulo, ele fala sobre o terceiro céu, que é os céus dos céus, e é lá que ele conhece o homem. E Paulo está falando da própria história dele, na verdade. E Paulo está falando dele mesmo e diz o seguinte: esse terceiro céu é onde o trono do Senhor está. E é este lugar aonde eu e você estamos também. E a Bíblia diz que você está sentado à direita de Deus nas regiões celestiais. Ou seja, você está neste lugar. Olha como isso é importante. Se você vive na perspectiva da terra para o céu, significa então que o medo, que as tribulações, que as dificuldades, que principados, que potestades estão acima de você. Mas quando você vive na perspectiva do céu para a terra, significa que o medo, que os principados, que as potestades, o que o porvir, o que irá de acontecer, que o passado, o futuro, estão abaixo de você. Você precisa decidir qual é a forma que você vai viver.
Se você vai viver a sua vida na perspectiva da terra para o céu, declarando as mazelas da terra para o céu, ou se você vai ser daqueles que vai começar a declarar a verdade de Cristo para essa terra. E quando Deus, isso provoca uma atmosfera de reino, porque muito mais forte do que apontar o pecado é liberar o destino. Muito mais forte do que apontar o pecado é liberar o destino. E diga-se de passagem, deixa eu abrir um parênteses aqui, há muita gente que tem emprestado a sua vida para ser colega do diabo, com uma facilidade enorme de condenar, mas com uma dificuldade enorme de declarar aquilo que Cristo vê sobre as pessoas. Com uma facilidade enorme de julgar, mas com uma dificuldade enorme de declarar aquilo que Cristo fez como projeto original. De declarar as verdades sobre as vidas das pessoas como o seu projeto original. Eu não sei se você lembra a história de Moisés, mas quando Deus encontra Moisés fugitivo, o cara matou. Deus encontra Moisés, e ele não olha para Moisés e fala, Moisés, hein, bacana. Epa, Moisés, hein? Tá fugindo, né? Nossa, Moisés, você realmente é um fracassado. Não. O que Deus faz? Deus falou para ele, você é um libertador. Mas ele era um assassino. Não. Você é um libertador. Porque Deus, Ele está muito mais interessado no seu design original, daquilo que Ele sonhou para você. Quando Deus quer te levar para o seu propósito sobrenatural, Ele não vai te lembrar das suas mazelas, mas Ele vai te recordar do seu projeto original, daquilo que Ele prometeu para você, das suas promessas e de tudo aquilo que Ele tem para você. Na hora que eu estava escrevendo, Deus tem essa mania comigo, e no meio do meu esboço, Deus começa a me dar algumas palavras, e eu anotei aqui. Tem algumas pessoas aqui que não querem voltar para sua casa hoje. Você pensou em não voltar para sua casa hoje, porque o clima na sua casa hoje é um clima muito difícil, e você tem arrumado muita desculpa para ficar fora daquele lugar. Eu não sei se você não precisa se manifestar, talvez por vergonha, mas eu quero dizer que eu quero orar por você no final, e o Senhor está mudando a história da sua casa, o Senhor está mudando a história da sua família. Vamos voltar aqui. Eu vi uma história de um pastor missionário, que ele foi fazer um trabalho na África, e quando ele estava aproximando já do pouso, bem próximo de pousar, ele reparou que havia um lugar onde tinha uma floresta em meio àquele cenário desértico, aquele lugar que não tinha nada. E aí ele achou aquilo muito curioso. E aí ele pousou então, o amigo dele foi buscar ele para passar uns dias lá, para fazer um trabalho missionário. E aí ele logo já indagou, falou, pastor, eu passei e eu vi algo muito interessante, eu vi uma floresta no meio do deserto, o que é aquilo? Aí ele, não, isso é um experimento que uma faculdade daqui fez. Eles desviaram um canal de água, e a água começou a desembocar naquele lugar. E sem plantar nenhuma semente, algo muito interessante começou a acontecer. As flores começaram a nascer naquele lugar. Sem plantar uma semente, nasceu aquela floresta, só porque foi regado. O que eu quero propor é o seguinte, quando nós preparamos o clima certo, a atmosfera correta, as melhores sementes que Deus plantou em nós começam a florescer. Talvez você não tenha experimentado de um sobrenatural de Deus, porque talvez você está embaixo da atmosfera errada. O problema é que nós vivemos fora desse ambiente, o mais quando começamos a viver a partir dessa perspectiva do céu para a terra, os frutos começam a ser vistos. E agora eu vou começar a pregar mesmo. Sabe, e eu acredito que existem 3 verdades que podemos aplicar em qualquer lugar, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja em qual ambiente for.
para trazer uma atmosfera de sobrenatural. Eu não sei se você costuma anotar, mas se você costuma tomar nota, eu coloquei aqui 3 verdades para criarmos uma atmosfera sobrenatural do reino. Vocês estão comigo? Se tiver alguém dormindo aí do seu lado, você está autorizado a dar uma cotovelada bem nessa região aqui, ó, que aí falta o ar, aí ele volta. Ou ele dorme de vez. Brincadeira, é só brincadeira, viu, pessoal? Só acorda, só. Brincadeira, mas é verdade, como diz o nosso pastor, querido pastor André. 3 verdades. Ei, se você tem uma Bíblia, abre comigo lá no livro de Isaías 54. Isaías, capítulo 54, versículo 1. E eu quero pavimentar essas verdades através desses versículos aqui. 3 verdades para criarmos uma atmosfera sobrenatural do reino. Versículo número 1 de Isaías 54, 1 diz assim: Cante, ó estéril, você que nunca teve um filho. Irrompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daqueles que têm marido, diz o Senhor. A primeira verdade que você precisa anotar aí, para criar uma atmosfera sobrenatural, é aprender a antecipar romperes. Aprenda a antecipar romperes. Você e eu, nós somos chamados para ser daqueles que antecipa romperes. Eu fico impressionado com essas coisas, porque Deus não pede para ela cantar quando estiver com os filhos no braço. Deus não pede para ela cantar quando ela começar a ver a sua barriga crescer. Deus olha para ela e fala: cante alegremente, ó estéril. Cante alegremente, ó estéril. Por quê? Vamos lá. Vamos ser bem coerentes aqui, vamos ser realistas. É fácil cantar quando as coisas estão indo tudo bem. É fácil cantar quando há provisão. É fácil cantar quando o maná cai do céu. É fácil cantar quando o maná cai na conta. Agora, é fácil cantar quando o mar se abre. Agora, não é muito fácil cantar quando você não tem nenhuma dessas evidências. Eu quero ver alguém dançando aqui antes de acontecer. Quando você se coloca em um lugar de celebração, antes das promessas chegarem, você acelera o processo natural através de uma visão sobrenatural. Ei, Deus quer que você viva de uma maneira como já existisse. O Senhor quer que você se porte como já existisse. O Senhor quer que você trate como já existisse. Se você esquecer de tudo que eu vou falar aqui hoje, por favor, só não esquece disso daqui que eu vou te dizer agora. Presta bem atenção. Nós precisamos entender uma coisa em relação a Deus. Deus é o único que consegue criar do nada. E a Bíblia e os teólogos dizem isso como ex nihilo. E é algo muito interessante porque se você aprender um pouco mais sobre criatividade, você vai ver que você não consegue criar absolutamente nada. Um teste simples, uma prova simples aqui com você. Feche teus olhos agora. Você tem 3 segundos para criar algo do qual esse mundo ainda não viu. 3 segundos. 1, 2, 3. Fracassou certamente. Eu vou te explicar o máximo que aconteceu com você. Você pegou algo que já existia, deu uma gambiarra e falou que é novo. Foi isso que você fez. Mas Deus é um Deus que faz tudo novo e consegue fazer tudo do zero. E o que isso significa? Nós precisamos entender que quando Deus fala, Ele não fala simplesmente para comunicar, mas Deus fala para começar a existir. Quando Deus fala, Ele não está simplesmente comunicando algo a você. Quando Deus fala, Ele já está criando algo.
Então, quando Deus liberou sobre você uma palavra, sobre o seu futuro, Ele não estava apenas comunicando aquilo que Ele iria fazer, Ele estava criando o seu futuro. Então, o futuro deixa de ser tempo e passa a ser um lugar. O futuro passa e deixa de ser tempo cronológico e passa a ser um lugar. E agora, pensa comigo. O futuro deixa de ser tempo, passa a ser um lugar. E agora nós passamos a caminhar para esse lugar. Então, como nós caminhamos para esse lugar, como nós passamos a caminhar realmente para esse lugar que já existe, que Deus já criou, esse lugar da promessa, esse lugar onde o Senhor nos chamou para estar. Eu vou te dar a chave. A chave se chama obediência. Obediência. A distância mais curta, mais rápida entre dois pontos é o quê? Uma reta, certo? E a reta do reino de Deus se chama obediência. Quando você anda em obediência, você acelera, você dá agilidade às promessas de Deus. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Funciona mais ou menos assim. Certamente você já deve ter usado o GPS. E quando você usa o GPS, vamos supor que você coloca daqui até Minas Gerais. Você está a fim de comer um queijo no feriado, você coloca daqui até Minas. E aí no meio do caminho você erra o caminho. Você erra ali o caminho, entra numa rua que não deveria entrar, numa via que não deveria entrar, e aí automaticamente o GPS faz o quê? Ele recalcula e te dá uma nova rota. Mas deixa eu te lembrar uma coisa, o ponto do seu destino não mudou. O que mudou foi o tamanho do percurso e a rota que aumentou. Quando você recebe uma palavra, você começa a celebrar antes. E o que eu estou dizendo? Eu sei que muitos aqui entraram e dizendo, Deus, parece que eu estou muito longe, ou parece que o Senhor esqueceu das promessas ao meu respeito. Não. Talvez no seu GPS da vida você mudou o percurso, mas o lugar da promessa ainda continua lá. E o Senhor é o mais interessado em te fazer chegar. Talvez no meio do processo você acabou sendo desobediente. Mas as promessas e o lugar da promessa, onde Ele falou e passou a existir, permanece no mesmo lugar. E eu sinto que muitos de vocês adentraram esse prédio com essa impressão, Deus, parece que eu estou andando em círculos. Deus, parece que esse lugar nunca chega para mim. Deus, eu sei que no meio do caminho eu me perdi, mas deixa eu te falar, o Senhor te trouxe aqui simplesmente para te dizer algo. A rota foi calculada, mas as promessas dele para você não mudou. Celebre antes. Celebre antes. Se você quer viver um ambiente sobrenatural, aprenda a celebrar antes de ver. Quando você celebra antes de ver, você consegue e você devolve a autoridade a Cristo, aquele do qual nós demos e devemos obediência. Porque muito mais precioso do que a promessa é acreditar em quem fez a promessa. Deixa eu te falar uma coisa. No dia que a Aline me deu a notícia que nós estávamos grávidos, foi um dia muito legal. Foi um dia muito, Renan. Nai, não faça isso. Ok. Conto ou não conto? Tá bom, vou contar rápido. Eu e a Aline, nós estávamos no carro, eu tinha buscado a Aline, eu não sei por qual motivo, nós estávamos tendo uma conversa mais caliente no carro. Quem se relaciona aqui sabe que se tem uma coisa muito ruim, é você tá brigado com alguém, e ainda no mesmo lugar e só vocês dois. Parece que o lugar nunca chega, o lugar de destino nunca chega. Parece que, sei lá, o ambiente no carro fica muito difícil. Vocês estão comigo? É só comigo que acontece isso?
E aí você fica esperando, quem fala? Você ou eu. E aí fica aquele negócio, você pega o celular e para ver se alguma coisa acontece, enfim, e aparece que a hora não passa, enfim. E aquele era o clima dentro do nosso carro. E aí, eu conversando, e aí eu falei, bom, sou o cavaleiro aqui, né? Então eu vou iniciar a conversa séria. Mostrar quem é o homem desse negócio aqui. Ela foi falar, quem manda aqui sou eu. Tá. Aí eu comecei a falar com ela e ela não falava nada, não falava absolutamente nada. E eu só falando. Tá cheio da razão. Tá ouvindo, mulher? Tô. Então, que eu que falo aqui. E eu falando, aí chegou em casa. E eu percebi que o semblante dela assim não estava legal. Aí eu falei, bom, vou tomar um banho. E aí, antes de eu entrar no banho, ela falou assim, pera, eu tenho um negócio para falar com você. Aí eu falei, fala, vai falar rápido. Aí ela me entregou um post-it. E aí, no meio do post-it, era um post-it que ia abrindo assim, ó. E aí, no post-it estava escrito, você vai ser papai. Aí eu falei, assim não vale, né? Aí eu falei, não, você está zoando, né? Aí ela começou a chorar. Aí eu comecei a chorar. Ela, o que a gente vai fazer? Eu falei, vamos orar, né? Dá para fazer isso agora. Me desculpa, amor, por tudo aquilo que eu falei no carro. E aí passa um filme na cabeça. Mas o mais interessante disso tudo, quando ela me contou, aí eu entrei no banheiro, fui tomar um banho, comecei a pensar naquilo. E algo muito interessante começou a acontecer. Quando ela me deu essa notícia, fisicamente, nela não mudou absolutamente nada. Nada. Eu não sei se você sabe, mas quando alguém fica grávida, a barriga não cresce na hora. É um processo de 9 meses. É assim que você nasceu. Depois você vem conversar comigo se você tiver dúvida ainda disso. Mas é assim, geralmente, que nasce uma criança. Então, e aí, depois de 9 meses, eu comecei a ver o processo e aquilo do qual ela tinha me dito acontecendo. Ei, presta atenção. Aquilo do qual o Senhor tem para você como promessa já está em você. Por mais que no seu físico não tenha mudado absolutamente nada, mas chegou a hora de você começar a comprar o berço, porque a promessa vai chegar. Porque aquilo que Ele disse vai acontecer. Porque a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta. E aquele que prometeu para você, Ele é fiel e justo para cumprir. Deus, fisicamente nada mudou. Não importa. Nós estamos falando de um Jesus sobrenatural. Quando Ele liberou uma palavra sobre você, já existe. Já existe. Começa a se portar, começa a agir, começa a celebrar antes de você ver. O Senhor está trocando muitos choros aqui por alegria, por alegria, por alegria. Chega de ficar trazendo as mazelas da terra para o céu. Seja daqueles que seja a boca do Senhor e dizendo, por mais que minha casa esteja nesse caos, eu vou declarar o que os céus estão vendo. Aqui está cheio da tua glória. Aqui está cheio da tua glória. Por mais inferno que esteja, aqui está cheio da tua glória. A minha vida está cheia da tua glória. Chegou o tempo de levantar homens e mulheres que sejam boca do Senhor nessa terra. Que declara aquilo que está no coração do Senhor para essa terra. Chegou o tempo de nós chegarmos nas pessoas que foram desviadas e olhar e falar, você não é isso. O projeto original do Senhor para você não é esse. Se ninguém te falou, eu vou te dizer, você é amado do Senhor, você é filho amado. Não importa o estado que você esteja. Comece a declarar antes de você ver, e isso cria uma atmosfera sobrenatural. Aprenda a declarar antes. A segunda verdade. Em Isaías 54:2 diz assim, alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça. Isaías 54. A segunda verdade é, chegou o tempo de expandir a sua tenda. Tempo de expandir a sua tenda. Tenda fala sobre sistema de crença. Tenda fala sobre aquilo que te cobre.
aquilo que você pensa, aquilo que te cobre, se você pensa errado, você vai agir errado. Crença é esse sistema que você está embaixo e que você pavimenta a sua vida. E lá em Gênesis, capítulo 15, 5, eu acho lindo o que Deus diz a Abraão: levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para os céus e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Chegou o tempo de você expandir as suas tendas. O que você quer dizer com isso, Negs? Existem momentos que o Senhor quer nos tirar daquilo que nos cobre, para ampliar a nossa visão e ampliar a nossa tenda. E como se forma uma crença? Vou te explicar como que se forma uma crença. Uma crença se forma a partir de uma experiência, que gera uma crença, que de uma crença gera um comportamento, que de um comportamento que consegue contaminar mais de uma pessoa, isso se torna uma cultura. E quando Deus quer mudar a sua crença, Ele vai te dar uma experiência nova. Eu não sei se você já parou para perceber isso, mas toda vez que o Senhor quer te dar um novo entendimento de quem Ele é, Ele vai proporcionar para você uma nova experiência. Porque uma experiência nova muda a sua crença e, consequentemente, muda o seu comportamento. E por isso que Jesus caminhava na terra e Ele dava experiências para as pessoas. Porque, na verdade, mais importante do que dar experiência é mudar a sua crença. E você mudando a sua crença, você consegue mudar o seu comportamento. E mudando o seu comportamento, você começa a gerar uma cultura. Experiências. E isso é muito louco. Para pensar, toda vez que Deus quer mudar o seu comportamento, Ele te dá novas experiências. E um homem com experiência vai ser sempre, e vai ir sempre mais longe do que um homem que só tem apenas teoria. Homens com experiência sempre irão mais longe de homens que têm apenas teoria. Porque teoria sem experiência, ao longo do tempo, começa a se tornar uma inverdade. Mas uma experiência ninguém consegue tirar de você. Vamos ser bem realistas. Qual bolo você compraria? De um cara que tem uma receita, tem a foto, mas nunca provou. Ou um cara que já provou, tem a receita, mas não tem a foto. Qual que você experimentaria? Qual que você iria confiar? Que é realmente o melhor bolo do mundo. Sabe qual que é o nosso problema? É porque nós somos apaixonados e gostamos de teoria, mas vivemos em experiências passadas. E sabe o que o Senhor está proporcionando para nós, dentro dessa série, para esse momento? Eu não sei se você está percebendo. Novas experiências, porque Ele quer mudar o teu pensamento. Novas experiências. Esses dias, o nosso problema é que nós buscamos experiências novas e por isso estamos perdendo a próxima estação de Deus. Sabe, você se lembra na vida de Noé? Mais de 100 anos construindo algo de Deus. 40 dias de chuva, 40 dias e 40 noites de chuva. Glória a Deus, Noé não estava louco, realmente choveu. E aí depois se passaram depois de anos, mais 120 anos, Deus fala, larga tudo isso daí, para tudo que você está fazendo e sai da arca. Sai da arca. Mas Deus, olha o quanto tempo que eu passei construindo isso, olha as experiências lindas que eu tive dentro desse lugar. Ok, pode sair. Esses dias me perguntaram, na verdade eu abri uma enquete lá no Instagram falando, por que você não ia à igreja, ou se você nunca teve uma experiência com a igreja, sei lá, eu perguntei alguma coisa assim. E aí choveu de respostas lá. E uma das respostas era, eu não frequento a igreja
porque eu me sinto inútil. Eu não achei o melhor dos mundos responder ali, Renan, porque iria parecer talvez que eu não estava explicando direito e eu precisava ter um tempo maior para explicar. Então eu achei melhor não expor ali o que realmente eu gostaria de falar. E o que eu gostaria de falar é exatamente isso daqui. Talvez você se sente inútil porque você ficou preso dentro de uma arca que não faz mais efeito hoje. E você esqueceu que o nosso Deus, Ele é um Deus de novidade. Talvez você se sente inútil hoje porque a arca que você está tentando remar está no seco. Ela não serve mais. Ela não faz mais sentido. Mas provavelmente você tem se sentido inútil porque você ficou preso a uma estrutura antiga e uma arca antiga, e o que você tem tentado fazer é nadar no seco. Novas experiências. O que falta para você é novas experiências. Nós amamos Jesus mais do que qualquer estrutura. Nós amamos Jesus mais do que qualquer metodologia. Quando você percebe que Jesus é maior do que qualquer estrutura, você vai ver que fazer só o que a estrutura demanda é muito pouco, porque Jesus não cabe dentro de uma estrutura. Sabe o que falta para você? Uma nova experiência com Ele. Chega de teoria, chegou o tempo de você ter experiências reais com Ele. Chega de ficar contando aquela experiência que você teve há 5 anos atrás, 10 anos atrás. Nossa, mas eu era muito usado, o Senhor continua querendo te usar, mas para coisas novas. Deixa eu te falar uma coisa. Larga o que é de Deus para abraçar o que é de Deus. Larga o que foi de Deus para abraçar o novo de Deus. E tem algumas pessoas aqui que já estão sentindo isso na pele. O Senhor tem te colocado em lugares novos, com pessoas novas, de forma nova, com uma fala nova. Novidade de vida. De glória em glória. De glória em glória. Vocês estão comigo? Terceiro e último ponto, para a gente orar. Eu paguei mais caro agora para esses, mas essa galera está comigo de verdade. Eu amo demais vocês. Terceiro ponto. Isaías 54, capítulo 2 diz assim: estique suas cordas, firme suas estacas. Para a liberação de uma atmosfera sobrenatural, o meu terceiro ponto é: esteja firmado. Isso fala de permanecer, ficando, fundamentado, maturidade. Você se lembra da conversa do diabo e Jesus? O diabo, Satanás, tentando Jesus. E uma das suas tentações era: transforma essa pedra em pão. Pedra significa algo sólido, onde nós podemos pavimentar, onde nós podemos percorrer, onde nós podemos estar. É isso que significa pedra, uma rocha, onde nós podemos confiar. E pão significa aquilo que é momentâneo, aquilo que te sacia naquele momento, mas logo em seguida você vai ter fome de novo, e mais pão você vai precisar. E qual é a proposta do diabo a Jesus? Troque o que é eterno por algo momentâneo. Troque aquilo que é eterno por algo momentâneo. Não viva uma vida de momento, viva uma vida voltado tão unicamente para a eternidade. Sabe, não fica pensando nas recompensas de agora. Viva a sua vida fincado naquela verdade única que é Cristo Jesus. E eu sei que nos últimos dias você tem sido tentado pelo diabo para trocar pão por pedra. Aliás, pedra por pães.
Mas você sabe que logo em seguida você vai sentir fome de novo. Mas você sabe que amanhã você vai sentir fome de novo. E o Senhor está dizendo para você, não troque o eterno por aquilo que é momentâneo. Não troque o eterno por aquilo que é momentâneo. Não troque. E eu acho interessante o que Jesus responde. Se você tem sua Bíblia, abre comigo lá em Mateus capítulo 4, versículo 4. Não sei se dá para projetar. Mateus capítulo 4, versículo 4. Dá? Não dá? E Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que te sacia? Já saiu da boca de Deus e já existe, porque aquilo que Deus fala já passou a existir.